Muito bom dia a você que se liga no canal Veterano de Informações. Eu sou jornalista e policial veterano Asdrubal Marcelino. Dê o seu like, compartilhe meus vídeos, se inscreva no meu canal. Quarta-feira, são 24 de junho de 2026. A Polícia Militar, por meio do Serviço de Inteligência e do Comando Tático, recuperaram 2 armas de fogo que foram furtadas no mês de maio em Inhapim. A operação da Polícia Militar aconteceu tarde passada, na localidade de Portelinha, região de Caratinga. O sargento Henrique conta para o canal Veterano de Informações tudo o que aconteceu em parceria com o Super Canal. Se encontrava ali na altura do início do Córrego Boa Vista, né, que a gente conhece popularmente como Portelinha, também de acesso aos residenciais Esperança 3 e 4. E a gente estava fazendo um trabalho ali de prevenção em relação a veículos que haviam sido tomados de assaltos ou furtados e por vezes eram ocultados ali, escondidos em áreas de mata. Durante essas abordagens ali a veículos, nós acabamos recebendo uma informação. Teve um determinado veículo, né, um carro, eles falam branco, né, não especificou modelo, marca ou placa, né, que teria visualizado a equipe policial. Esse veículo teria retornado sentido a estrada que liga ao distrito de Dom Lara. Nós pedimos um apoio imediato aí ao serviço de inteligência, que fez esse deslocamento e a averiguação na tentativa de localizar esse veículo, que havia deslocado no sentido contrário da equipe Tático Móvel. Em que pese o serviço de inteligência não ter conseguido localizar, alcançar esse veículo, ou fazer a identificação desse veículo que teria feito o retorno, eles, né, visualizaram a situação que gerou uma certa suspeita de um indivíduo, em determinado momento, em determinado ponto, deixando uma residência, carregando um objeto grande, o que aparentemente parecia uma caixa, talvez uma caixa de televisão e tal, e entrou numa área de mata, posteriormente voltou sem carregar nada. Nós optamos por fazer um deslocamento mais rápido e abordar esse indivíduo, para saber qual que seria essa situação. Com base nas informações levantadas, os policiais realizaram a abordagem do indivíduo e buscas no local indicado e encontraram um colchão escondido em meio à vegetação. Durante as diligências, foram localizadas 2 carabinas calibre .22 que haviam sido furtadas durante a ação criminosa registrada em Inhapim. As armas foram apreendidas e encaminhadas para os procedimentos legais. As equipes da Polícia Militar continuam em diligências para tentar localizar as outras 2 armas que ainda permanecem desaparecidas. Ele já havia retornado, estava próximo a uma construção, foi abordado, identificado, a situação estava tranquila. Nós partimos para essa área de mata onde ele havia ingressado e passamos a fazer uma verificação. Grata surpresa, eu tive a possibilidade de localizar esse objeto e, na verdade, não era uma caixa, era um pequeno colchão, aparentemente um colchão infantil, e ele cortado ao meio estava envolto em alguns panos e nesses panos 2 armas de fogo, armas longas, né, aparentemente carabinas. De imediato conseguimos verificar que eram carabinas no calibre 22. Acreditávamos que se tratava de uma ocorrência corriqueira de porte ou posse de arma de fogo, né, de situação irregular. E deslocamos então para a delegacia. Fazendo a verificação na delegacia dos itens de identificação dessas armas, né, através dos seus números de série, nós conseguimos constatar que essas 2 armas são 2 armas dentre as 4 armas furtadas na cidade de Inhapim no mês passado. Então conseguimos, mediante essa ação, recuperar essas 2 armas de fogo e ainda permanecemos em campo na tentativa de localizar os demais materiais ainda furtados. Em imagens recuperadas, podemos observar a ação dos marginais quando invadiram a residência de um colecionador para praticar o furto das armas. Um desses criminosos que aguardava nas proximidades estava armado. A ação foi rápida, no que culminou com o sucesso das ações dos marginais. Mas a polícia agiu mais rápido, com mais perspicácia, e está conseguindo desvendar esse crime de furto de arma em Inhapim. A Cidade em Debate. Nós vamos colocar a fala do senhor Coronel Edivânio, ex-comandante do 14º Batalhão, professor de Direito. Abram aspas para o senhor Coronel Edivânio.
O que a prefeitura está fazendo com os profissionais do transporte escolar é um absurdo. Recebi relatos de profissionais do transporte escolar de Ipatinga que enfrentam diversas cobranças para exercer a sua atividade. Entre elas, uma cobrança que considera até mesmo o tamanho da garagem utilizada para guardar os veículos. Ora, se o imóvel já paga IPTU, por que o tamanho da garagem influencia em uma taxa cobrada do transporte escolar? Quem trabalha transportando nossas crianças já enfrenta altos custos. Quando esses custos aumentam, a consequência natural é o aumento do valor cobrado pelo serviço. E quem acaba pagando essa conta? Dando continuidade à fala do senhor Coronel Edivânio, ele faz uma pergunta: quem acaba pagando essa conta? Precisamos de uma cidade que incentive quem trabalha e presta um serviço essencial à população. Qual a justificativa para essa cobrança vinculada ao tamanho da garagem da van escolar? A população merece respostas. Fecham aspas para o senhor Coronel Edivânio. Confira no vídeo. É um absurdo o que a prefeitura está fazendo com profissionais do transporte escolar. Eu recebi relatos de profissionais que trabalham com transporte escolar aqui em Ipatinga que eles estão enfrentando diversas cobranças para exercer a atividade profissional. Uma dessas cobranças, gente, leva em consideração até mesmo o tamanho da garagem, do local onde eles moram. Garagem que é utilizada para guardar as vans do transporte escolar. Ora, gente, se o imóvel que eles residem já paga IPTU e se a garagem, o tamanho da garagem já é levado em consideração para poder pagar IPTU, por que está instituindo uma nova taxa para poder guardar o veículo, a van do transporte escolar? Quem trabalha transportando nossas crianças já enfrenta altos custos. E quando esses custos aumentam, é a consequência natural o aumento do valor cobrado pelo serviço. E quem paga essa conta? Você, as famílias. Nós precisamos de uma cidade que incentive quem trabalha e presta um serviço que é essencial para a população. Qual é a justificativa para essa cobrança vinculada ao tamanho da garagem para guardar a van escolar? A população merece resposta. Prefeitura, incentive quem trabalha, não atrapalhe o trabalho de ninguém. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo. Em Santana do Paraíso tem um local onde você pode tomar a sua cervejinha com os amigos. Bacana o Boteco do CBA, na Avenida Getúlio Vargas, saída para a Mesquita. Além do ambiente familiar para os amigos, ainda tem aquele lanche legal. Boteco do CBA e restaurante. A melhor comida caseira do leste de Minas está no Boteco do CBA. Aberto todo dia, o dia todo. Em uma operação da Guarda Civil Municipal de Ipatinga, resultou na apreensão de drogas e na detenção de 4 pessoas suspeitas no envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região da Vila da Paz, Cidade Nobre. Essa ação ocorreu noite passada e o GCM Batista fala da operação. Positivo. Durante o turno de serviço, o grupamento Pronta Resposta da GCM recebeu ali uma denúncia de um transeunte que não quis se identificar, temendo possíveis represálias, e informou para a guarnição que estava ocorrendo intenso tráfico de drogas em um local ali, no aglomerado Vila da Paz, já amplamente conhecido aí no meio policial, e informou algumas características de alguns indivíduos que estavam fazendo essa comercialização no local. A equipe recebeu a denúncia e, a fim de verificar, posicionou em ponto estratégico de longa distância e passou a visualizar toda essa movimentação. Durante o contato ali visual foi possível identificar ali alguns indivíduos ao qual o informante ele passou certas características. Estava ocorrendo intensa movimentação de pessoas no local. Foi possível visualizar indivíduos entregando objetos a outros, e diante disso foi feito ali um cerco no local, e solicitar apoio de demais guarnições aí para proceder com a abordagem. Houve reação, Batista, quando vocês atuaram? Durante a abordagem aí, um dos indivíduos, ele evadiu, na hora que visualizou ali a aproximação das viaturas da Guarda Civil, e esse indivíduo, ele adentrou o Ribeirão Ipanema, atravessando ali, e alcançando a margem ali que dá margem com a Avenida Manaim. Porém, ali já tinha uma guarnição
também posicionado no local, que logrou êxito em localizar esse indivíduo que estava deitado na vegetação, embaixo de uma árvore, tentando ali se esconder, né, da equipe. E durante a busca pessoal aí nesse indivíduo, foi localizado uma sacola em sua cintura, com uma grande quantidade aí de entorpecentes, dinheiro, e foi apreendido, foi qualificado ali no momento ali como menor de idade, foi apreendido, e dado aí o direito, informado do direito de silêncio, este relatou para a equipe que havia mais substâncias ali, mais drogas, mais ilícitos ali, no local da sua abordagem, que seria de propriedade de um primo, que já estava abordado na Rua Zacarias, lá no aglomerado de Vila La Paz. E a guarnição, né, deslocou até o local informado por este menor e localizou, logrou êxito em encontrar ali mais substâncias semelhantes aí, análogo à maconha, sendo uma barra e alguns tabletes de maconha. E os outros indivíduos ali que foram visualizados nessa comercialização de entorpecentes receberam ali voz de prisão e foram encaminhados juntamente com 2 menores apreendidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências judiciárias. Familiares e amigos da biomédica Miqueias Nunes de Oliveira, de 33 anos, vítima de feminicídio, aguardam a data do júri popular contra René Teixeira, acusado de ter matado a ex-companheira. Isto em março do ano passado, em Ibirité, Grande Belo Horizonte. O Tribunal do Júri negou o recurso impetrado pela defesa de René e o processo segue para Ibirité, conforme falou a advogada da família da vítima, Keila Freitas dos Santos. Ele vai a tribunal do júri do povo de Ibirité. Não se trata de um inconformismo, de uma discussão de casal, se trata sim de um feminicídio. De acordo com os autos, dias antes ele contratou um detetive para seguir a Keila onde ela estava indo. Diante disso, nós verificamos que era uma pessoa que tentava controlar, tinha aquele sentimento de posse sim sobre ela. Foi encontrado com ele uma arma na casa dele, de numeração raspada, onde ele próprio confessou que levaria ela em casa e mataria ela em casa. Só que ele pediu para ela para ir para casa, ela não quis ir e ele fez ali o crime. Ou seja, ele premeditou sim esse crime. Há um crime de feminicídio. Houve ali a incapacidade dele reconhecer que ela queria viver a vida dela sozinha. Só que ele não aceitava isso dela viver sozinha, que ela tinha que ficar com ele. O processo retorna à comarca de Ibirité. As partes são intimadas, tanto defesa quanto acusação, para apresentar as testemunhas que serão ouvidas diante do júri. Não tem como falar quando é que vai ser esse júri. Nós queremos que a lei penal seja rigorosamente aplicada para mostrar para toda a sociedade que homem nenhum manda em mulher. Quem tem poder sobre a mulher é apenas ela mesma. Marisa Nunes, irmã da biomédica, falou sobre esse bárbaro crime. Eu falo que o luto é como você viver numa montanha-russa. Um dia você tá lá em cima, parece que você tá superando. Mas tem dia que você tá lá embaixo. Não tem sido fácil, não. E sobre este relacionamento? Por ela queria só separar e seguir a vida dela. Pelo que ela me passava, né? Tava tudo tranquilo, não tinha ameaça, não tinha nada. E sobre este acusado de feminicídio, de ter matado a sua irmã, como ele era no cotidiano, no convívio com a sua irmã? Eu não convivia muito com ele, assim, eu não ia muito à casa da minha irmã. Desde que ela casou, assim, ela afastou um pouco. Quando ela ia pra roça, a gente ia sempre juntas, mas ele não ia muito, então a gente não tinha tanta convivência. Mas quando tinha, ele sempre foi muito grosso. Então mas ele a gente nem batia muito, pra falar a verdade. É aquela questão, eu sempre falava isso com a minha irmã, mas assim, quando a pessoa tá junto, ela acha que é normal, a pessoa gosta, né? Não, é assim mesmo. Por mais que a justiça vai ser feita, ela a gente nunca mais vai ter de volta. Ela era uma pessoa doce, todo mundo gostava da Keia, ela tinha um sorriso que encantava todo mundo. Eu quero que ele seja condenado logo, é o mínimo, acho que vai trazer um pouco de paz pro nosso coração, pro coração do meu pai, da minha mãe, um pouco de conforto, né? De pelo menos que a justiça foi feita. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.
Amigos e familiares de Jussara Maria Rodrigues, de 54 anos, se reuniram no início da tarde de ontem para prestar suas últimas homenagens. O velório aconteceu por volta das 12 horas de ontem, na quadra da Associação de Moradores do bairro Jardim Alvorada, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Já o sepultamento aconteceu às 15 horas de ontem, no Cemitério da Paz, no bairro Caiçara. Jussara foi encontrada morta dentro de casa. Ela teve a cabeça decepada. O principal suspeito é o filho dela, de 27 anos, que, segundo histórico, teria problema de esquizofrenia. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de segunda-feira em um quarto no 9º andar do edifício Halley, na Cidade Nova Cachoeirinha. A polícia militar foi acionada e o sargento que atendeu essa ocorrência ficou surpreso com tanta violência. Inclusive chegou a afirmar que nunca tinha visto nada igual. Um crime dessa natureza em que o filho matou a própria mãe. Né? Do jeito que ela estava lá, eu assustei. Esses 20 anos de polícia, eu nunca vi tanta violência contra uma mulher, né? Uma mulher, assim, praticamente idosa, não tem, assim, força para se defender, né? Assim, e o cara é jovem, tem 27 anos, né? E foi bárbaro. Eu, 20 anos de polícia, eu nunca deparei. 54 anos, é? 54. Nunca... Vimos aqui o senhor conversando com outro filho dela, inclusive orientando para que ele não fosse ver a mãe no estado que estava, né? Eu falei com ele, eu que não sou parente, eu fiquei chocado com a situação. Imagina ele que é filho, ver aquela última cena da mãe toda furada, cheia de sangue, sem cabeça. Então, assim, eu falei com ele, olha, a gente conversou com a equipe da perícia, a gente conversou com a equipe também da delegacia, né, chegamos a essa conclusão. Ele pode ver, mas acho que não seria o ideal, né? Um filho ver a mãe daquela forma, eu acho que ele ia ficar bastante chocado. De olho na cidade, denunciando, esclarecendo, levando informação, defendendo seus direitos de cidadão. De olho na cidade. Repórter Asdrubal Marcelino.